Quer desenvolver um hábito diário de oração, fortalecer seu relacionamento com Deus, experimentar uma vida espiritual mais profunda e significativa? As estratégias do diário de oração do Quarto de Guerra ajudam a manter foco, motivação e a disciplina necessários para alcançar metas e objetivos. Clique no primeiro link da descrição. Tu sustentasse, irmão, quando ele declara isso, é como se ele quebrasse as forças da resistência. Tu nos sustentastes 40 anos no deserto. Nada nos faltou. As vestes do teu povo não se envelheceram, os pés não se incharam. Quando eu leio esse versículo, sabe o que é que eu me lembro? Aqueles que nasceram pequenos. Olha, no deserto não tinha alfaiataria, não tinha loja de tecido. Aleluia. Não tinha habilidades para esse povo estar costurando no meio da estrada. O que é que isso quer nos dizer? Quando Neemias declara: tu sustentaste no deserto. Aleluia. Quando ele diz mais, nada lhe faltou. Quando diz nada, é nada mesmo. Não faltou nada. Aleluia. Quando ele diz, as suas vestes não se envelheceram, os seus pés não se incharam. Irmão, quando eu leio isso aqui, eu fico maravilhada, pastora Lia, com Deus que se preocupa até com os nossos pés. E dá para mim vislumbrar aqueles meninos que tinham saído da terra do Egito, pequeno, 8, 9, 10 anos, eles foram crescendo, não tinha como aquele povo manter-se coberto. Mas sabe o que é que a Bíblia me ensina? Aleluia. Que os meninos foram crescendo e a roupa foi crescendo também. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não faltou nada. Aleluia. Tinha água da rocha, tinha cordonizes pelo vento que soprava por cima do mar. Deus soprou. Ei, Deus soprar por cima do mar e trazer peixe já é algo extraordinário. Mas ele soprou e trouxe, foi cordonize, galinha d'água. Cuidado de Deus, provisão de Deus. E você às vezes fica angustiado, preocupado, porque uma coisa está fraca, porque uma porta está fechando. Nesta noite você vai sair daqui com uma palavra liberada. Será que o Deus que soprou sobre o mar e trouxe cordonizes a 1 metro de altura durante todo o enchimento do arraial, será que Ele não é poderoso o suficiente para suprir a sua necessidade? Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aí Neemias diz mais, aleluia. Tu cuidasses dos pés, oh, aleluia. Quando falo em cuidado de Deus, eu me lembro sempre de uma situação que a minha professora do curso teológico na época, ela já dorme no Senhor, irmã Norma. Ela era bem gordinha, irmãos. E ela foi a Israel, ela era apaixonada por Israel. E ela foi a Israel 4 vezes. E eu aprendi a amar Israel em sala de aula, no curso. Porque ela falava de Israel com um carinho tão grande que depois que eu passei a ir a Israel, foi que eu entendi que ela tinha razão do que ela dizia. E uma vez ela contando que preparou a mala na casa dela e a mala já estava bem cheia, que ao ponto que precisou que alguém sentasse em cima da mala para poder fechar. E ela disse só com ela: meu Deus, tomara que esse zíper da mala não se aparte, não seja danificado. E tomara que eu só precise abrir essa mala lá no hotel. E ela disse que quando chegou em Israel, porque Israel é assim, é rodeado de inimigo. Qualquer ameaça de bomba, eles estão abrindo a mala e eles estão examinando tudo. Quem já foi lá sabe como é que é. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para Israel, eu voltei assim, não sei nem dizer em palavras como eu voltei. Porque aquela nação permanecia até hoje só a mão de Deus. Só a mão de Deus, não tem outra explicação. Eu me lembro que uma das vezes que a gente foi a Israel, eles fizeram uma bateria de entrevistas. E na entrevista ele diz: vocês por acaso receberam uma caneta, um lápis, um souvenir, alguma coisa que lhe deram no Egito para você trazer para cá? Por favor, tente lembrar. Porque isso pode ser uma bomba. E a gente pode estar em ameaça. E quando eu cheguei em casa, eu comentei com meu esposo, falei: filho, Israel, a realidade de Israel é muito mais desafiadora do que o que a gente vê pela TV.
Irmã Norminha foi para aquela viagem. E ela disse que quando chegou tinha tido uma ameaça de bomba em Israel. Estava todas as malas sendo abertas em plena esteira do aeroporto. E ela disse que eles abriam as malas e passavam lá aquele sensor, aquelas coisas para investigar. Eu estou dentro do contexto cuidado de Deus. E ela disse que lembrou logo da mala dela. Disse: meu Deus, vão abrir a minha mala, vão revirar com tudo arrumado, compactozinho. Eu precisei de uma pessoa para sentar em cima, para poder fechar. E como é que aqui, se abrir essa mala, como eu vou me sair dessa situação? Eu não sei o idioma. Não tenho ninguém aqui que vai me ajudar nessa situação. E ela disse que já se via perreada com a mala. E ela disse que fez uma oração rápida. Ele disse: Senhor, a minha mala ainda não chegou. E a esteira rodando, trazendo malas. Mas eu te peço, eu sei que o que eu vou lhe pedir é muito difícil, é muito ousado, mas eu te peço, não deixe tocar na minha mala, porque eu não tenho condições de fechar ela nesse aeroporto. E eu estou muito cansada. Eu vou sair daqui com minhas coisas na mão. E ela disse que quando estava vindo a mala dela, de repente viu quando um daqueles homens da alfândega falou com outro. E quando falou um negócio e fez assim. Aí uma pessoa que estava perto dela, que era o tradutor, falou assim: ele está dizendo, abra essa mala, pule essa outra e abra a seguinte. A sua foi pulada, não vai ser aberta. Oh, aleluia. O Deus que se preocupa com os pés para não deixar inchar. O Deus de detalhe é o Deus que te trouxe aqui. Aleluia. Ele está ouvindo a tua oração em detalhes. Ele está ouvindo a tua causa em detalhes. Você tem contado uma história. E Deus nesta noite te trouxe para dizer: eu conheço a tua história. Eu conheço os pormenores dos seus pedidos. Eremite. E por acaso, o Deus que cuidou dos pés do seu povo no Egito, aleluia, na travessia para Canaã, por acaso não é o mesmo ainda hoje? Oh, aleluia. Aquele que sustentou o seu povo no deserto está presente no recinto. O oitavo princípio que eu vejo no livro de Neemias para um avivamento é que o avivamento ele só acontece com quem entende que Deus usa o tempo de angústia como um pedagogo. Aleluia. Tempo de angústia é tempo de aprendizado. Tempo de prova é tempo de aprendizado. Aleluia. Deuteronômio capítulo 4 versículo 36 diz assim: desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar. Quando chega no capítulo 11, versículo 18 e 19, diz assim: ponde, pois, estas palavras no vosso coração e ensinai aos vossos filhos. Tempo de angústia, tempo de peleja na vida de crente é tempo de ser ensinado pelo Senhor. Eu não sei, aleluia, a prova que você está passando, mas eu quero te desafiar nessa noite. Deus, eu quero aprender a lição nesse processo. Eu quero sair daqui entendendo que o tempo de angústia foi um pedagogo. Eu quero sair daqui entendendo que o tempo de luta foi um ensinador. Oh, aleluia, glória a Deus. O nono princípio que eu vejo no livro de Neemias é que você tem que ter conhecimento que só o Senhor é aquele que muda quadros. Aleluia. Ninguém vai mudar o quadro a não ser o Senhor. Ninguém vai estender a mão a não ser que o Senhor levante alguém para fazer isto. Mas o tempo todo Ele vai estar no controle. Aleluia. Nós encontramos em Deuteronômio 9:18 dizendo assim: nós não lançamos estas súplicas perante a tua face confiados em nossas próprias justiças, mas em tuas muitas misericórdias.
Aleluia. Eu não peço confiado de que tenho crédito, eu peço confiado que tu és o Deus da misericórdia. Oh, aleluia. Eu lhe convido nesta noite a ser um porta-voz para o irmão que está do seu lado. Olhe para esse irmão que está do seu lado e seja porta-voz de Deus para ele e para ela nesta noite. E diga: tempo de prova é tempo de ensino. Tem pedagogia de Deus aí. Deus está levantando essa história para um aprimoramento. Deus não está deixando nada bancarrota. Ele é Deus de domínio, é Deus de controle, é Deus de ensino. E eu quero lhe convidar para nós ficarmos de pés. E eu vou encerrar minha participação orando por você. Aleluia. E você vai sair daqui sabendo, oh aleluia, que tempo de angústia, tempo de deserto, é tempo de ensino. Oh, aleluia. E eu abro aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Deixa eu me dizer uma coisa, eu vou abrir apenas uma frecha. Eu sou uma mulher de 58 anos, vou fazer 59 agora em novembro. Duas coisas que eu nunca deixei de dizer para o povo: idade e peso. O povo diz, fulano não diz peso, não diz idade. Eu nunca tive isso. E olha que eu já cheguei a pesar 123 quilos. E quando subia no púlpito, eu dizia: irmão, eu peso 123 quilos. Um dia a irmã disse: mulher, tu tem coragem de dizer o teu peso? Falei: e se eu não tiver, vai mudar? Não vai mudar. Mas deixa eu abrir aqui esse parênteses, para você entender uma coisa. O ano era 85. Nós morávamos numa cidade chamada Açu. E fomos convidados para ir tomar conta de uma fazenda. Na época eu não viajava, não ministrava. E meu esposo foi trabalhar naquela fazenda. Mas o salário lá era muito precário. A situação era muito difícil. Minhas filhas estavam crescendo e eu não estava vendo possibilidades nem de colocá-las numa escola decente. Até porque lá, nas proximidades, não tinha. Ir para a cidade, eu também não tinha condições. Eu ainda era muito nova na fé. Eu tinha aceitado Jesus, ainda era nova na fé. Eu tenho 42 anos que aceitei Jesus. Sou filha da fundadora da Legião de Maria na cidade de Mossoró. Eu fui a primeira crente da minha casa. E quando foi uma madrugada eu comecei a orar. E eu não sabia que existia a oração de face no pó. Eu não sabia. E estou eu orando pela madrugada, quando de repente aquela voz falou no meu coração e disse assim: põe o teu rosto no chão. E eu coloquei. Foi a primeira oração de rosto no pó. E eu comecei a chorar. E comecei a contar a Deus: Senhor, eu não tenho condições de sair daqui. Eu não tenho possibilidade de ir para a cidade. Tudo que eu tenho para ajudar o meu esposo eu estou fazendo. Mas eu sei que tu escuta a oração. E de repente estou eu naquela, por isso que a Bíblia diz que o Espírito nos ensina a orar. Estou eu naquela oração, quando de repente veio aquele ensinamento. Pede a Deus uma porta de emprego. Ora, você pedir uma porta de emprego morando na cidade é tudo muito mais fácil. Mas você pedir uma porta de emprego dentro do mato, morando em fazenda, tudo que tinha era muito pé de cajueiro. Eu apanhava castanha, esse couro aqui da minha mão, ele caiu todo, é todo uma pele nova, caiu todo por causa do leite da castanha. E naquela madrugada eu disse: Deus, me dá uma porta de emprego. Eu tinha largado meus estudos, me envolvi somente com criar menino, tinha minhas 2 primeiras filhas, tenho 3, a tia Miriam e a Cássia. Eu comecei a dizer: Senhor, me dá uma porta de emprego. Eu estou dentro de um contexto de um Deus de detalhes na nossa oração. E orei, chorei muito naquela madrugada. Tudo que eu tinha naquela madrugada para oferecer era lágrima. Aí quando chegou por volta de 3 e pouco da manhã, de repente aquele choro estancou. Aí eu disse: Senhor, eu não tinha outra frase, era: Senhor, me dê um emprego.
De repente aquela voz disse: eu te dei. Ora, eu ainda era nova na fé. Como me deu? Cadê? E a gente se esquece que quando Deus promete, no reino espiritual já está feito. A Bíblia diz que não tendo outro maior por quem jurar, por quem prometer, ele jurou por ele mesmo. Isso quer dizer que ele é um Deus que ele mesmo se garante. E o Senhor disse: já te dei. E eu continuei querendo. As lágrimas foram estancadas quando aquela voz disse: eu já te dei. Eu levantei da oração, o dia já vinha clareando. E eu me lembro que eu adormeci. Mais tarde eu me levantei para ajeitar café do marido, ajeitar comida de criança. Quando foi por volta de 9 horas da manhã, nessa fazenda, para poder vir, tinha um corredor bem comprido. E quando um carro entrava no corredor, a gente via por causa da poeira que subia. Quando de repente lá vem um carro, já era por volta de 9, 9:30 da manhã. Quando o carro para, desce, era a minha mãe. E ele olhou para mim e disse: minha filha, eu vim em Mossoró. Mãe, a senhora aqui? Me admirei porque ela não era de me visitar. E ela disse: eu vim bem ligeirinho. Eu tinha que vir porque hoje, 6 horas da manhã, sua tia Wanda, minha tia era dona de um colégio e era um cabo eleitoral, era uma pessoa que era muito envolvida com questão política. Hoje, 6 horas da manhã, sua tia estava na minha porta. E ela mandou eu vir aqui. Ela foi quem pagou até esse táxi para mim vir. Se arrume, pega as coisas ligeiro, porque você vai assumir um trabalho no governo do estado. Falei: como é que é? Falou: sua tia ganhou 10 contratos do estado. E ela já tinha todos os nomes para dar, mas ela disse que passou a madrugada toda escutando uma voz dizendo: um contrato é de Aparecida. Um contrato é de Aparecida. Um contrato é de Aparecida. Ai, ai, que obedece. E ela disse, minha filha, que foi tão forte que ela disse que não dormiu mais. 6 horas da manhã ela estava na minha porta. E ela disse que não tem quem tome, esse contrato é seu. Eu entrei para dentro de casa, me arrumei, o marido ficou com as meninas. Quando eu estava terminando de me arrumar, aquela voz bradou e falou assim: eu não te disse que eu tinha te dado? Oh, aleluia. Você serve a um Deus que cumpre a sua palavra. E se você está arrumando debaixo de uma promessa, saiba que quem te prometeu, Ele por si mesmo já garantiu.